Nós iniciamos, então, mais uma reunião. Muito boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo. Boa noite mais uma vez a todos que estão aqui presentes. E, como a gente disse aqui, hoje é a primeira terça-feira do mês, é o dia do tratamento perispiritual. Então, a equipe médica espiritual comparece à casa, os médicos, enfermeiros, socorristas, é uma equipe realmente que comparece. Normalmente, o nosso um trabalhador fica passando a mensagem que um médico transmite, né? Ou um enfermeiro, ou socorrista, que seja. E a gente transmite essa mensagem para aquela pessoa que está passando pelo tratamento. Mas a gente sabe que existe toda uma equipe que está cuidando. Não só daquela pessoa que está lá, deitada na maca, que a gente tem sempre uma maca, a pessoa se deita para passar pelo tratamento, como também essa equipe que está atuando aqui nesta sala. Por isso a importância de que todos que estejam aqui presentes e estejam realmente entrando numa situação de oração, de concentração, para que a própria energia também seja benfazeja, não só a si mesmo, como a cada um dos que estão aqui presentes, dos que vêm. Porque a gente sabe que nós não estamos sós aqui, só nós encarnados. Existe, sim, uma quantidade bem grande de espíritos desencarnados, como eu sempre digo, nós somos todos espíritos, só que encarnados, mas existem aqueles que são os desencarnados e que também são trazidos aqui para esse tratamento, sabe? Então, assim, existe, como diz o, né, um ditado que fala assim, alguém falou isso para mim, existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Então, o plano espiritual também tem outra dimensão, outros tipos de espaço e que também são aproveitados. Portanto, a egrégora, o conjunto de energias que se formam num dia desse de tratamento perispiritual, essa energia é utilizada para que também espíritos desencarnados sejam trazidos e tratados. Então, nós estamos aqui realmente numa casa de oração e uma casa de tratamento. Isso que a gente sempre diz. Então, que todos se sintam muito bem nisso. A gente agora faz uma oração antes da apresentação do estudo de hoje. Sempre é feito por um dos trabalhadores da casa, tá? Então, que cada um possa acessar em si um pensamento mais elevado, de forma que a gente se dirija à energia superior que mais nos trouxer conforto, socorro, bem seja as energias. Pedimos a todos os espíritos aqui presentes, todos os nossos mentores, os mentores da casa, que nos abençoe, que nos permitam receber, que nos auxiliem a caminhar melhor. E que, além do tratamento aqui recebido, possamos todos manter essa boa energia em nossa volta ao lar e durante toda a semana que se inicia. Pedimos, Mestre Jesus, auxilia a nossa caminhada, Mãe Maria, igual-nos ao vosso mundo de amor maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso filho. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, então, apresentando aqui, Alexandre. Poxa, cadê meu sobrinho? Ah! Qual deles? Feliz que estejam. Valeu, meu irmão também. Mas assim, eu agradeço a presença de todos os meus irmãos aqui, né? E é sempre um prazer para mim estar aqui e ter vocês para compartilhar, né, assim, os meus pensamentos, né, as minhas reflexões sobre o Evangelho de Jesus à luz do doutrina espírita, né?
eu sempre gosto de falar, eu acho que assim, a principal função da casa, assim, do espiritismo, ele não é uma religião, assim, ele é parte do cristianismo, né? Então, assim, não existe manifestação espírita se não tiver, ela não tiver dentro, do Evangelho do Cristo. Então, eu acho assim, é muito importante a gente entender aquilo que Jesus veio trazer para a gente, né? E eu acho que assim, ó, tudo que a gente faz, né, aqui, trabalho de desobsessão, esse trabalho de cura espiritual, né, de tratamento, isso é pronto-socorro. Tá? Isso é pronto-socorro, é emergência. Quando a coisa está feia, vem alguém e ajuda a gente. Mas quem cura a gente de verdade, né, quem cura mesmo, é o próprio doente cura a si mesmo. Né? Então, o remédio para isso é o Evangelho. A gente pode operar alguém, né? Mas quem cura o próprio, a gente não, a gente favorece a cura, né? Mas não é a gente que cura. Né? Assim, o doente tem que curar o outro. Tanto é que chega uma hora que não dá mais. Né? Isso vale para o espírito também. Né? E eu acho assim que o que Jesus veio fazer, na verdade, ele veio ensinar a gente a fazer isso. Ele veio dar autonomia para a gente poder assumir as rédeas da própria vida. Né? Mas para isso a gente precisa entender o que ele quis dizer. Né? A gente, porque assim, o que acontece? Jesus, ele recebeu o título de mestre. Por quê? Né? Mestre é uma coisa assim que a gente não costuma chamar, pelo menos aqui em São Paulo, a gente não chama professor de mestre, né? Não é uma coisa comum, né? Mas você vê, assim, tem um aluno do Nordeste que dizia assim, eles falavam assim, mestre, eu sempre achei estranho isso, né? A gente fala professor aqui. Jesus era um professor, né? E assim, o grande problema de você ensinar alguma coisa para alguém é você adequar a mensagem que você quer passar para o público. O Jesus ele encarou mais essa dificuldade. Então, eu fico imaginando como se dava a relação dos discípulos, dos apóstolos, com o nosso mestre, né? Porque Jesus se apresentou como mestre, né? Mas acho que demorou um tempo para os discípulos entenderem isso. Pô, ele realmente, para você acreditar, né? Ele começou a mandar o cartão de visita. Então, ele curava, ele falava. As pessoas percebiam através assim, das atitudes dele a grandeza de quem estava do lado, né? Você imagina se você testemunha do lado daquilo, né? Assim, deve ter sido, né? Eram tempos duros, mas devem ter sido também tempos maravilhosos, né? Como que deve ser uma pessoa tão espetacular assim do seu lado, te ensinando? Porque o que a gente faz agora é tentar rememorar isso, né? Assim, ele fala assim, como que foi isso daí? Então, Jesus, o que que ele fazia, né? Assim, ele se apresentou para os discípulos como mestre, porque você vê no Sermão da Montanha, ele fala, ele fala o seguinte, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí, quando que ele fala que ele é professor, ó, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, quando os discípulos se deram conta, cara, Jesus, então, é verdade, eu fico imaginando assim, quando cai a ficha, né? Você é mesmo, tipo, filho de Deus, tipo assim, cara, sou. Você tem contato com o Pai? E Jesus falava, ó, eu sou um com o Pai e o Pai é um comigo. Você é assim mesmo, ó. Ó, brother, fala, não é brother, brother eu sou de vocês, né? Você, né? Tipo, brother é meu irmão, né? Assim, ó, eu sou filho do homem, né? E aí ele fala assim, poxa vida, né? Então você estava lá, você não falou, tem qualquer curiosidade que eu tenho, cara, me explica melhor como que é, né, o lado de lá. Porque é isso, né? Como que é o lado de lá? E aí Jesus tinha que, tipo, ele sabia que ele precisava passar uma mensagem que ela pudesse resistir ao tempo. E aí o que ele faz? Ele começa a contar as parábolas, né? Ele começa a fazer as parábolas. Então, me explica como é que é o lado de lá. Então ele fala assim, poxa, então tem uma série de parábolas que ele conta para explicar como era o reino de Deus.
E essas parábolas ficaram conhecidas como as parábolas do reino. Tá? Quais são elas? Né? Ó, são a parábola do joio do trigo, a parábola do fermento, a parábola do semeador, que eu já falei sobre ela aqui, a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa, aquela famosa que é a parábola do grão de mostarda, né? Parábola da rede de peixes, e tem a parábola que eu gostaria de discutir hoje, né? Que é a parábola do trabalhador da última hora, que é também conhecida como parábola dos trabalhadores da vinha. Tá? Então, e essa parábola, ela diz muito, acho que assim, ela é muito atual. Aliás, como todas as lições de Jesus, elas são atemporais, porque as nossas necessidades não mudaram. Né? O ser humano, assim, a gente mudou, evoluiu muito intelectualmente, tecnologicamente, mas a nossa essência é a mesma ainda. A gente continua procurando equilíbrio, amar, ser amado, aprender a se relacionar, aprender a ser feliz. E aí, assim, eu acho que essa parábola ela fala um pouco disso. Né? Então, diz a parábola. Né? Então, diz Jesus. Né? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Né? Então, vinha, para quem não sabe, é uma fazenda de uva, né? E assim, o pessoal fazia uva, faz suco de uva, mas faz vinho. E era uma coisa que era muito valorizada na época, né? Naquela região árida em que Jesus nasceu, né? Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha, né? Então, um denário é um dinheiro. Tá? Então é diário. Então, é $1, R$ 1. Que com R$ 1 ninguém vai trabalhar o dia inteiro, né? Mas assim, ó, €1, né? Um ien, né? Humilde. É assim, é um saco de moeda. É a ideia, né? É a diária do trabalhador, né? Então, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o seu salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esses esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário, que é o que tinha sido combinado. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebe o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A parábola termina assim. Então, assim, o que é a parábola, né? A parábola é uma história, né, ela tem uma alegoria em que você consegue depreender, né? A gente consegue ver uma mensagem, tá, que você consegue aplicar em outra situação. Então, o que Jesus fez? Ele está dizendo assim, como que é o reino do céu. Só que quando você olha isso a primeira vez, o que parece? Não, que o reino do céu é um lugar injusto. É a primeira sensação que eu tenho. Cara, isso não faz sentido. Eu trabalho mais, eu quero ganhar mais. Tá? Mas eu acho que essa parábola ela não é sobre isso. Tá? Essa parábola ela não é sobre justiça. É sobre motivação para a gente fazer algo que precisa ser feito. Essa é a interpretação dela. Tá?
E para a gente poder entender isso, a gente precisa desmistificar, a gente precisa reavaliar o conceito de trabalho, né? E a gente precisa revisitar a ideia do trabalho que é apresentada na Bíblia, né, como punição. Porque o trabalho não é uma punição. O trabalho é uma oportunidade que a gente tem para desenvolver as nossas faculdades. Tá? Eu gosto daquela frase que diz assim, ó, que a necessidade é a mãe de todas as virtudes. Então, assim, a gente tem um problema, a gente precisa aprender a resolver o problema, porque senão a gente vai sofrer. Então, eu acho que essa é a ideia do trabalho. Tá? Então, assim, ó, o que parece aqui para mim, né, assim, ó, quando a gente tem na história da Bíblia, eu acho que assim, é outra história que ela é mal interpretada. A história de Adão e Eva, né? O trabalho na história de Adão e Eva, ele é apresentado como uma punição, né? Porque o que acontece, né? Na história da criação, Adão e Eva viviam no paraíso. O que é o paraíso, né? É um lugar em que você não tem necessidade de fazer nada. Eles estavam lá curtindo, tipo, a ociosidade, o ócio, né? E aí, de repente, o que acontece? A Eva, a mulher, né? Ela come a maçã, gosta, dá para o Adão. E ele come a maçã também, né? E a partir do momento que os dois comem a maçã, eles teriam perdido o direito ao paraíso. Então, de novo, porque assim, ó, Deus teria dito a Adão, né? A partir de agora comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que retornes à terra, porquanto és pó, e ao pó retornarás. Mas aqui é o seguinte, ó, eu acho assim, se a gente pensar também nessa ideia, ela parece que é uma punição. Eu não gosto disso. Eu acho que, assim, aqui, de novo, a gente tem uma alegoria que ela, assim, toda história que a gente escuta, ela é simbólica. E a gente precisa tentar entender qual que é a ideia que está por trás daquele símbolo. Porque, assim, quando elas são contadas, são histórias que elas precisam atravessar os séculos. Tá? Ela precisa atravessar os milênios. Então, você precisa contar uma historinha de maneira que aquilo consiga atravessar, como aconteceu, chegou até a gente. Só que se a gente não parar e desempacotar a ideia que está lá, a gente fala assim, ó, isso daí não faz o menor sentido. Mantém sempre a ideia de que a culpada de tudo é a Eva, a mulher. Não, e não é, não, e é assim, ó. Sim, porque Eu vou falar disso também, porque assim, eu acho assim, ó, o que é, na verdade, a maçã? O que é a maçã? A maçã é um símbolo despertar da consciência. Então, assim, o Adão e Eva, a Eva descobriu alguma coisa legal, mostrou para Adão. Tá? E assim, os dois acharam aquilo, assim, olha, a partir daquele momento eles encontraram alguma coisa pela qual valia a pena se esforçar. Eu sabe que eu estava contando essa história para o meu professor de inglês, né? E ele é músico. Ele falou, Alexandre, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu falei assim, ó, cara, você é músico. Um dia, alguém te deu um violão. E aí, o que você faz com o violão? Quem aqui já pegou um violão? Faz assim, ó. Tom. O Gabrielzinho fazia isso com o violão lá de casa, né? Tom. Meu, faz barulho. Aquele barulho ele é legal. Tá? Só que se a gente não aprender a tocar aquilo, vai só ser barulho. Agora, se você colocar esforço, dedicação, persistência, constância, você vai começar a apertar a corda, vai tocar as cordas numa sequência correta. E o que aquele barulho vira? Aquilo vira música. Olha que coisa sensacional. O, a pessoa que deu aquele violão para o meu professor de inglês, que ele virou músico também, o violão foi a maçã para ele, foi a maçã dele. Porque a partir do momento que ele conheceu aquilo, ele passou a precisar trabalhar para dominar aquele instrumento. Isso vale para tudo. Isso vale para a bola que você dá para o jogador de futebol. Quando alguém te apresentou um bisturi, não foi uma coisa que te apaixonou? Você vê como tem gente maluca, né? Olha lá, ó. Você vê que tem, né? Então, assim, cara, o que é o microfone para o cantor? É a mesma coisa. Então, cada um de nós aqui tem a sua maçã, né? E isso é uma coisa importante.
E aí você vê, né? O que acontece? Você precisa trabalhar para fazer aquilo. Você precisa trabalhar para dominar aquilo. Agora, não existe paraíso na ociosidade. Não existe isso. Não existe, aliás, ociosidade no paraíso. O que acontece? Jesus falava de trabalho. O que ele disse quando, assim, ó, quando a gente vê no Sermão da Montanha, vou voltar para ele agora, ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Ele fala assim, olha, vocês vão descansar? Não, ele fala, ó, tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, o que é o jugo? O jugo é aquela peça, né, que o pessoal bota no boi para poder arar a terra, né? E tem essa versão manual também para que o ser humano puxe. Quer dizer, o que Jesus fala? Vem até mim, né? Que ó, o meu jugo é suave. Ele não fala, vem até mim, vocês vão descansar? Não, vocês vão trabalhar também. Só que vocês vão trabalhar do jeito certo. Vocês vão aprender o que, com que finalidade vocês vão fazer a coisa. Então, as coisas, né? O que vai nortear, o que vai motivar aquilo que vocês vão fazer, aquilo que vocês escolheram fazer, né? Então, você vê, Jesus ele não promete um paraíso de ociosidade, ele promete um paraíso com trabalho, né? É trabalho. E aí, Fran, a questão da mulher, né? O que eu acho? Então, assim, ó, vou eu agora falar assim, ó, cara, a mulher, ela tem o dom de fazer aparecer o que de melhor existe no homem. O cara, quando casa certo, a vida dele vai para frente. Então, assim, o contrário também é verdadeiro, né? E o que acontece? A mulher, né, assim, biologicamente, ela, assim, o período reprodutivo dela é menor. Então, assim, ela tem que formar... O homem, ele tem condição de formar família a vida inteira. A mulher tem um período curto. Então, ela passa a tomar consciência da vida antes do homem. É normal isso. Quem é mãe de menino e mãe de menino sabe. Fala sempre, eu sempre ouvi isso. Ó, mulher amadurece primeiro. E ela força o amadurecimento do homem quando eles ficam parceiros. Então, a mulher entregar a maçã para o companheiro dela, para Adão, a Eva entregar, isso é simbólico também. É da nossa relação, é da nossa vida. A história do Peter Pan, olha, assim, essas ideias, elas estão presentes em tantas histórias da nossa vida. A história do Peter Pan eu acho ela maravilhosa. É um bando de criança que decidiu, se recusou a crescer, que mora num lugar que é a terra do nunca, né? Que tem uma mulher, que é o Andy, né? Pois é. Quando que o Peter Pan decide crescer? Quando ele quer formar família. Olha só. Quando a Wendy quer ter uma família, o Peter Pan decide que precisa crescer. Você vê, assim, é a maçã. Eu acho que assim, é daí que vem essa história, na minha opinião. É uma forma de É uma forma. Não, tem várias, mas assim, eu acho que assim, se a gente não parar para tentar decodificar o que está, o que tão, o que, a ideia que está por trás dessas histórias, a gente acaba perdendo o sentido delas. Então, o que acontece? Assim, então, vamos voltar para a parábola da vinha. É assim, o que Jesus fala? Fala, olha, o reino do céu é como, né, ó, é como um proprietário que saiu de manhã. Você percebe que ele diz assim, ele faz uma analogia, ele não fala que é um lugar, é uma atitude. É uma atitude. O reino do céu não é um lugar, é uma atitude. É um modo de se comportar perante a vida, perante os desafios da vida. Então, assim, se a gente for ver cada uma das parábolas do reino, ele não descreve um lugar, ele descreve uma forma de se comportar, um tipo de comportamento. Tá? Então, o que acontece? Né? Assim, essa parábola, ela não fala, não é sobre justiça, porque assim, eu não sou um lugar injusto, não. É sobre motivação para fazer o que precisa ser feito. Né? É quando a gente decide fazer algo, porque o que é o denário? O denário é o pagamento daquilo que a gente está fazendo. Então,
Você faz algo não é por reconhecimento, não é por aplauso, mas porque é certo. Isso é o reino do céu. É você fazer alguma coisa não por reconhecimento, né? Não, né, por um pagamento, mas você fazer porque você acha que é certo, por um ideal, porque aquilo está de acordo com a tua consciência. E aí, assim, ó, tem gente que faz metade do que a gente faz e recebe o dobro de aplauso, né? Quem nunca se sentiu injustiçado, né? Isso corrói a gente por dentro, né? Só que, assim, a gente vai pagar um preço muito alto enquanto a gente não aprender uma coisa. Se a gente quiser crescer de verdade, a gente tem que aprender a fazer o que precisa ser feito sem esperar nada em troca. A gente tem que aprender a fazer o que precisa ser feito sem esperar nada em troca. Nem palma, nem tapinha nas costas, nem mesmo compreensão. E aqui está uma parte difícil. Porque é o seguinte, olha, veja bem, ó, quando alguém não entende aquilo que a gente está fazendo, isso machuca. Né? Agora, pensa bem, olha só, não é o que acontece com o nosso anjinho da guarda? Quem aqui sabe tudo o que o anjinho da guarda faz para a gente? Não dá para saber. É um trabalho anônimo. Então você vê, ó, servir é uma coisa anônima. Né? Então, assim, imagina só, a pessoa se diz ateu. Né? O indivíduo ele se diz ateu. Fala, não, eu não acredito em Deus. Por causa disso, ele está desamparado? Não está, né? Assim, Deus vai assim, ó, se Deus, tipo, falar, eu não acredito em Deus, Deus vai deixar de proteger aquela pessoa? Não vai. Sempre vai ter um benfeitor lá para tentar botar o cara no caminho certo, alinhar ele. Então, assim, o trabalho desse benfeitor é anônimo. Assim, se a gente quiser crescer espiritualmente, a gente precisa aprender a trabalhar desse jeito também. Tá? Quando a gente acha que está cansado, tá? A gente não está cansado, porque a gente está mesmo decepcionado, porque as pessoas não percebem o quanto a gente se esforça para fazer as coisas, né? E esse silêncio, esse vácuo, né? Esse vazio de compreensão, ele desanima, porque não é sobre esforço, né? É sobre o reconhecimento que a gente espera ter daquilo que faz. Não é a queixa do trabalhador, dos primeiros que foram chamados, assim, olha, eu me esforcei tanto, por que eu não estou recebendo? Cara, porque o teu pagamento é poder estar em paz com a tua consciência. E se isso daí, se você já está há mais tempo, cara, o pagamento já está feito. Você é feliz há mais tempo. Mas assim, é isso. É simplesmente isso. Né? A gente está em paz com a consciência. Então, eu acho que é esse o cenário que ele está dizendo. Né? Ó, a gente precisa entender uma coisa. Olha, a gente nunca vai ter controle sobre aquilo que as pessoas reconhecem. Mas a gente sempre vai ter controle sobre aquilo que a gente decide entregar. Então, a gente não tem controle sobre o que as pessoas reconhecem, mas a gente tem controle sobre aquilo que a gente decide entregar. Cara, não precisa ir muito longe. Não é o trabalho de um pai e de uma mãe na hora de educar um filho. Cara, quantas coisas você faz no teu consultório que você fala, cara, eu fui muito ninja agora. Cara, e não tem ninguém para ver aquilo. Você fala assim, poxa vida, mãe. Quem não trabalhou e fez alguma coisa e falou assim, cara, nossa, eu fui genial agora. Só que só Deus vai ter testemunho daquilo que você fez. Né? Então, assim, a Fran estava falando da gente ter amor próprio, né? Assim, cara, a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer, ó. Se a gente está, né, enxergando as pessoas que estão ao redor como sendo ingrata, né? É porque talvez exista dentro da gente uma versão que é insegura e carente que precisa ser expurgada. Cara, a gente precisa aprender a desenvolver o quê? Né? Assim, autoconfiança. Cara, isso é uma coisa totalmente estoica, né? Assim, o que é o estoicismo? É uma corrente filosófica em que os filósofos que pertenciam a essa corrente diziam o seguinte: olha, a gente só pode se preocupar com aquilo que a gente consegue resolver. Aquilo que está fora do nosso controle, está fora do nosso controle. Eu adoro essa frase, porque assim, ó, eu já contei essa história aqui. Uma vez, estava num curso de cirurgia, eu era aluno, e um dos
Então, vamos falar, professor, se isso aqui der errado, o que você faz? Você faz isso daqui. E se isso daqui que você fez também não funcionar? Você pode fazer isso ou isso. E se não der certo, fala, meu amigo, você precisa deixar um pouquinho para Deus também, entendeu? Aí eu vou te dizer mais, hein? Se você quiser ocupar o lugar dele, ele não gosta, não, ele fica bravo. Assim, você tem que se preocupar com aquilo que dá para fazer, entendeu? E, assim, uma vez que você fez isso, meu, liberta, liberta, deixa as coisas acontecerem. Faz aquilo. Você deu tudo que você podia fazer? Então, se você deu tudo que você tinha para dar, você fez o melhor que podia ser feito. O resto já não pertence a você. A gente faz, observa, colhe os resultados, analisa, ou corrige, ou permanece, ou melhora. Tá? Mantém, permanece ou melhora. Né? O Cristo ele pediu que a gente aprendesse a servir com amor e entrega, sem esperar retorno, e como isso acontece alguma coisa dentro de nós, ela se alinha, a gente se cura. Né? É só você ver, pessoa que ela tem essa essência, ela, assim, aquilo irradia dela, irradia. E assim, quem está em volta percebe. Isso contagia o ambiente. E você quer estar perto de gente assim. Né? Por quê? Ela começou a edificar o quê? O reino dos céus dentro dela. Isso é a parábola do reino. Então você vê que para você poder viver o reino de Deus, você não precisa morrer. Você não está no mundo espiritual. É um estado de espírito. Isso independe da condição do espírito. Ele está encarnado ou está desencarnado. Né? Então, assim, reconhecimento, aplauso, né? Ele não é bônus. Ele é bônus, ele não pode ser combustível. Tá? Se a gente, a hora que a gente para de trabalhar por reconhecimento e passa a fazer as coisas pelo que a gente acha que é certo, a gente para de mendigar migalha emocional. Que assim, a gente fica mendigando migalha emocional. É muito doido isso. Eu acho que assim, Jesus falava disso. Agora, olha, faz tanto tempo, né? Poxa, eu queria, ia ser tão legal se tivesse ele aqui falando, ô Jesus, brother, chega aí. Você é filho dele, também sou filho do pai, então a gente é irmão mesmo. Então, brother, me conta melhor essa história, né? É bem melhor. Como a gente não tem, a gente tem que ficar aqui batendo papo, né? E assim, a gente tem que ficar tentando decodificar qualquer ideia que estava por trás daquilo. Porque é igual assim, um sumo desidratado. A gente vai jogar água e ficar pensando, mastigar aquilo para ver o que sai, né? Então, eu acho assim, você vê, esse trabalho que a gente faz aqui, eu acho ele sensacional, porque ele dá a oportunidade para a gente parar para pensar de verdade no que aquilo significa, o que Jesus quis dizer. Eu fico imaginando os apóstolos no começo, ouvindo aquilo de Jesus, perguntava, ele falava, acho que Deus chegava uma hora e falou assim, cara, é isso aí. Aí juntava, depois que ia embora, juntava todo mundo, cara, o que ele quis dizer com isso? Eles ficavam discutindo, né? Acho que essa é a ideia da gente poder estudar o Evangelho, né? Essa parábola, ela é tão atual, mas ela é tão atual porque assim, a gente vive na era das redes sociais, que a gente dá muita importância para a aparência e pouca importância para a essência. A gente tem que parar de se comparar. Tá? Cada um tem uma necessidade. Meu, escolhe qual que é o fardo que você quer carregar. Né? Qual é a cruz que você quer carregar? E segue Jesus. Né? Segue Jesus. Eu, assim, ó, vou deixar como resumo do que eu quis dizer aqui, né, da ideia que a gente está discutindo, que assim, ó, acho que a mensagem que fica para mim dessa parábola, né, assim, que reino de Deus, o reino de Deus não é um lugar, é um estado de espírito. Tá? Trabalho não é punição, é oportunidade de desenvolvimento. E a gente tem que aprender a fazer algo porque é certo, não por reconhecimento. Porque reconhecimento é bônus e não pode ser combustível. Meus irmãos, agradeço muito, muito o tempo de vocês. Sabe, vocês poderem participar comigo dessa jornada da gente tentar entender o Evangelho de Jesus, colocar ele dentro do nosso coração. Porque assim, entender é o primeiro passo. Né? A gente depois poder levar, botar ele dentro do coração, levar ele, né, para fora daqui, que as pessoas reconheçam a gente,
Não porque a gente fala que a gente colocou uma etiqueta de espírito, de cristão, mas porque a gente tem uma atitude diferente. Independente da gente anunciar a religião que tem, isso, acho que a gente nem deve, assim, na minha opinião, né? Assim, as pessoas têm que perceber aquilo pelo jeito que a gente se comporta. Então, eu agradeço muito, 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 sabe, a presença de todos vocês. Eu esqueci de falar uma coisa, assim, que você sabe que eu ouvi isso aqui, né, em relação ao trabalho. O médico que vai cuidar, que coordena os trabalhos espirituais do espírito, né, é o Dr. Evandro. Eu ouvi dele essa frase, né? Ele começa e termina, né? Quando ele faz oração, ele diz o seguinte: ele fala, Pai, meu Deus, né? Obrigado pela oportunidade de servir. Se um cara vem ajudar a gente, ele agradece por estar podendo ajudar. Que coisa sensacional, que coisa maravilhosa. Tá? Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado. Ale, Tem pra cá, Nicolau. primeiro que eu queria agradecer a você, né? Nicolau, Porque por causa da sensacional a gravação. abordagem que você fez. Agora, essa última frase que você falou, Doutor Evandro? doutor Ivan, Então, na verdade, só repetir, né? Assim, como sempre. você ilustra bem uma coisa, uma outra ótica, que está dentro de tudo que você falou, né? Que privilégio que é a gente estar participando do trabalho na vinha do Senhor. Só de estar participando, é o que o doutor Evandro diz. Obrigado por poder servir. Tem uma outra parábola de Jesus, rapidinho, bem rápido, que é do filho pródigo, que o irmão fica com ciúmes do outro irmão, que foi, gastou todo o dinheiro, voltou, e foi bem recebido, com festas, com tudo, mas o irmão não pensa que privilégio que foi para ele ter prosseguido o tempo todo ali do lado do pai. Então, sensacional, parabéns, Ale, legal. Faz oração. Ô, Nicola, eu fiz a palestra, vem me fazer oração com a gente. Devolveu. Sacanagem. Que é meu irmão aqui, que podemos ter. Mais um. Vou mais velho, né? Mais um. Tomar bênção, tá? Sempre. Pai amado, nós vos agradecemos imensamente por estarmos em família. É a nossa família espiritual, é a nossa família escolhida. É a nossa família que recarrega a nossa energia fluídica para darmos conta da bênção que é a oportunidade de estarmos encarnados. Muito obrigado, Senhor. Que possamos levar esta oportunidade, que levar essas bênçãos que recebemos hoje a todos que encontrarmos pelo caminho, a tantos que necessitam. Que nessa hora nosso pensamento vá às famílias necessitadas, aos lugares em conflito bélico, tantas guerras nesse mundo, que possa alcançar o nosso pensamento aos enfermos, àqueles que se encontram na depressão, àqueles que se encontram em perturbação, àqueles que se encontram desenganados pelos médicos e muitas vezes desenganados de si mesmos. Abençoa todos, Pai, que possamos sim, como bem lembrou Alexandre, como diz o nosso amado doutor Evandro, não termos a bênção de sermos trabalhadores da vossa vinha, de podermos servir-se ao vosso propósito, que é o de amor. Simplesmente. Ave Maria, cheia de graça, ora. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
E agora que você. Só aproveito para me despedir de todos. Lembrando, então, que quem fica aqui acaba contribuindo e vamos contribuir da melhor forma possível para a energia dos trabalhos de hoje. Aí, claro, receba a nossa gratidão por também participar. Bom, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Isso.